o dionisismo, ou também o culto do deus Dionísio, que seria o deus grego do vinho, do êxtase e também da loucura, representa o contraste direto com os deuses de Olimpo, que simbolizavam a ordem e também o autocontrole. Já por outro lado, Dionísio representa a liberdade social e também psicológica. Ele frequentemente é descrito como um deus de origem dupla, humano e divino, o que refletia a natureza dos seus rituais. O seu principal festival incluía muita dança, música pesada e também muita bebida alcoólica. As bacantes, que seriam as mulheres que seguiam Dionísio, eram conhecidas por alcançar um estado de êxtase supremo, onde podiam fazer atos violentos e também sacrifícios ao seu deus. O culto celebrava a transgressão dos limites, mas também a renovação, tanto física como espiritual, simbolizando a morte e também o renascimento. Temos também o culto de Saturno. Saturno, que seria o deus romano da agricultura e também do tempo, era reverenciado como uma figura primordial, que governou durante uma era de abundância, que seria a Era do Ouro. O seu festival, que seria a Saturnália, era um período de festa extrema, onde as convenções sociais eram alteradas. Os escravos viraram senhores e vice-versa, e a hierarquia tradicional era totalmente suspensa. Além disso, também eram feitas oferendas e sacrifícios lá no templo de Saturno, e a sua estátua, que ficava simbolicamente presa durante o ano, era solta durante o festival. Além do mais, Saturno era uma figura que também representava o tempo implacável e também destrutivo, sendo ele posteriormente substituído pelo deus Júpiter na galeria dos deuses romanos. Temos também o canaanismo. O canaanismo era uma religião politeísta da região do Canaã, com fortes influências das culturas vizinhas, como o Egito e também Mesopotâmia. E lá também temos o deus Baal, que seria o deus da tempestade, fertilidade e também da guerra. E ele era uma figura central e representava o poder da natureza sobre a vida humana. Também temos a deusa Astarte, a deusa do amor, sexualidade e também da guerra. Em tempos de crise também existiam oferendas ao deus Moloque, que eram feitas com crianças e também animais. Naquela região, os locais mais altos, que seriam os Bamote, serviam como locais de adoração, onde era posto o altar para poder assim fazer os sacrifícios. Lá, os rituais cananistas envolviam mais a agricultura e eram totalmente ligados aos ciclos agrícolas. Temos também o eleusinianismo, que seriam os mistérios de Eleusis. No caso, aqui seriam mais cerimônias secretas dedicadas à deusa Deméter, que seria a deusa da agricultura, e também a sua filha Perséfone, cujo mito que ela descia ao submundo simbolizava os ciclos de vida e também morte. A participação nos ritos prometia uma recompensa espiritual, incluindo também a esperança de uma vida pós-morte bem abençoada. Durante o festival principal, os iniciados percorriam um caminho simbólico, simbolizando a morte e também o renascimento, que incluía jejum, purificação e também a ingestão do Kikeon, que seria uma bebida especial. A principal parte do ritual era a revelação dos segredos, feita no grande salão de Eleusis, que revelava os principais mistérios mais profundos da vida e da morte. Zoroatrismo. Embora o zoroatrismo ainda seja um pouco praticado em algumas comunidades, ele perdeu sua grande influência após o crescimento do Islã. Ele foi fundado por Zaratustra e ele ensinava que o universo era um campo de batalha entre as forças do bem e a força do mal. A prática religiosa era centrada na purificação e também no culto do fogo, visto como um simbolismo da presença de Deus. Essa religião também tem uma forte influência na ética, onde a verdade e a retidão eram centrais. Os rituais de mortes envolviam a Torre do Silêncio, onde os que morreram eram deixados para serem comidos por aves, simbolizando a purificação do corpo e também separação da alma. Temos também a cosmologia maia. Essa religião era altamente sofisticada, conectando os ciclos de tempo com o universo e também eventos mitológicos. Entre os deuses tínhamos o deus Itzamar, que seria o deus criador, que trazia ordem ao cosmos. Temos também o deus Shak, que seria o deus da chuva, cujo seu poder era essencial para a agricultura. Os rituais eram feitos com sacrifícios humanos. Eles aconteciam para poder manter o equilíbrio do universo. Lá, a elite do povo maia, especialmente os reis, eram vistos como intermediários entre os humanos e os deuses. A sua arquitetura era monumental, como as pirâmides, que eram alinhadas com o universo, demonstrando a importância da observação celestial na religião maia. Temos também o melanesianismo, que seria um termo que abrange várias religiões da região da Melanésia, que eram centrados no conceito de mana, que seria uma força espiritual e impessoal que permeava o mundo. Os seus deuses seriam espíritos da natureza,
e os rituais focados na manipulação do mana para garantir a fertilidade e sucesso em batalhas. Os xamãs, que seriam os líderes espirituais, tinham um papel muito essencial em comunicar-se com os espíritos e também canalizar o mana. As cerimônias envolviam cantos, danças e também sacrifícios de animais, e muitas vezes ocorriam em espaços sagrados ao ar livre. Essa religião foi fortemente influenciada pelos missionários cristãos, mas alguns aspectos culturais ainda persistem. O minoanismo. Essa seria a religião minoica, que era praticada na antiga Creta. Ela era conhecida por seu simbolismo complexo, especialmente na figura do touro, o qual era visto como um símbolo de fertilidade e também força, incluindo também o famoso mito do labirinto minotauro, que seria uma representação mítica da importância do touro na religião minoica. Aqui temos também a Grande Mãe, que seria a deusa da fertilidade, e era a divindade mais importante, simbolizando a terra e a sua abundância. Os rituais importantes envolviam a dança, o sacrifício animal e possivelmente até saltos sobre touros, que era uma prática representada em várias obras de arte minoica. O fim do povo minoico se deu possivelmente devido a desastres naturais e também invasões, que marcou o fim dessa religião tão rica em simbolismo e também rituais. O mitraísmo. Essa religião era muito popular entre os soldados do Império Romano e era um culto misterioso centrado em Mitra, um deus solar associado à justiça, à lealdade e também à guerra. Os rituais eram feitos em templos subterrâneos que simbolizavam a caverna onde Mitra, de acordo com a história, matou um touro primordial, cujo sangue fertilizou a terra. Essa religião tem algum sistema de graus de iniciação, e seus rituais incluíam juramentos de lealdade e também grandes banquetes. O culto era exclusivamente masculino e enfatizava a camaradagem e também o sigilo entre seus membros. Embora fosse muito popular, o mitraísmo caiu devido à crescente do cristianismo e também com o declínio do Império Romano. Temos também o culto de Ísis. Essa Ísis seria a deusa egípcia da magia e também maternidade, e o seu culto se espalhou por todo o mundo greco-romano. Ela era muito venerada como a deusa poderosa, capaz de curar, proteger e também conceder a vida após a morte. E seus rituais incluíam procissões, oferendas e também cerimônias noturnas, que simbolizavam a morte e também a ressurreição de Osíris, que seria o seu esposo. Os rituais eram secretos e seus membros acreditavam em uma promessa de salvação espiritual. E esse culto foi uma das últimas religiões pagãs a cair com a ascensão do cristianismo. A religião de Ugarit. Essa religião foi descoberta por arqueólogos na antiga cidade de Ugarit, na atual Síria. Essa religião era rica em simbolismo e em deuses, e também influenciou muito o cananismo e o judaísmo. O deus El seria o deus supremo, e ele era uma figura central em seus mitos de luta contra o caos. Além disso, também nessa religião havia sacrifícios de animais, alimentos e até de humanos, que eram oferecidos para poder garantir fertilidade e também amor dos deuses. Temos também o Tengranismo. Essa seria a religião dos povos nômades da Ásia Central, como os turcos e mongóis, centrada na adoração do Tengri, o deus do céu, que controlava o destino dos homens e nações. Essa religião era animista e também xamânica, onde os espíritos da natureza e ancestrais também tinham uma grande importância. Os rituais eram feitos ao ar livre e também incluíam sacrifício animal, especialmente de cavalos, e os xamãs atuavam como intermediários com o mundo espiritual. Embora seja quase inexistente, ainda existem povos que seguem essa religião. E por fim, temos a religião etrusca, que era praticada na antiga Etrúria, que seria a atual Toscana. Ela teve forte influência na religião romana, e os etruscos eram politeístas, reverenciando deuses como Atínia, o deus do céu, e Une, a deusa do matrimônio. Eles eram conhecidos por suas práticas de adivinhação, como também a leitura de fígados de animais sacrificados para poder prever o futuro. E sua relação com os deuses era mantida com sacrifícios e também rituais. Eles acreditavam na vida após a morte e com isso construíam tumbas para poder garantir uma boa passagem para o submundo. E essas práticas religiosas etruscas foram absorvidas pelos romanos e trouxeram algumas para sua religião.